Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos explorar a incrível história de Natasha Campus, uma mulher que desafiou todas as probabilidades e encontrou forças diante de circunstâncias inimagináveis. Neste vídeo, vamos revelar a vida extraordinária de Natasha Campus, um nome que se tornou sinônimo de resiliência e coragem. Sua história de sobrevivência contra todas as adversidades vai te deixar impressionado. Desde jovem, a vida de Natasha tomou um rumo inesperado quando ela foi sequestrada e mantida em cativeiro por 8 longos anos. Sua história é um testemunho da capacidade do espírito humano de resistir e superar as circunstâncias mais sombrias. Mas a jornada de Natasha não termina com sua fuga. Sua força e determinação permitiram que ela reconstruísse sua vida, inspirasse outros e transformasse sua experiência em um impulso para a mudança positiva. Acompanhe conosco enquanto exploramos a incrível jornada de Natasha Campus. Natasha Maria Campus nasceu em 17 de fevereiro de 1988, em Viena. Ela é cidadã austríaca conhecida por ter sido sequestrada aos 10 anos de idade a caminho da escola, após o que passou mais de 8 anos em cativeiro. Ficou aprisionada em uma cela no porão da casa de seu sequestrador, Wolfgang Picclopil, desde 2 de março de 1998. Escapou em 23 de agosto de 2006, quando tinha então 18 anos. O caso foi descrito como um dos mais dramáticos na história criminal da Áustria. Isolada do mundo da infância até o final da adolescência, ela foi submetida a todo tipo de humilhação psicológica e sexual, tortura física com espancamentos constantes e privação de comida e luz. Sua fuga causou o suicídio de seu sequestrador, uma comoção nacional e uma crise nos serviços governamentais e de segurança do país, devido às falhas descobertas e ao encobrimento de erros na investigação policial durante os anos em que ela estava desaparecida e que poderiam ter levado à sua libertação mais cedo. Natasha teve uma criação difícil, enfrentando vários problemas com sua mãe, da qual algumas pessoas acreditam que ela tenha planejado o sequestro. Filha de Ludwig Coy e Brigitta Cirne, Natasha descreveu sua mãe como alguém de natureza enérgica e decidida, não muito inclinada a mostrar emoções, alguém que não tolerava fraquezas em outros e detestava vulgaridade. Seu pai, por outro lado, era alegre, afetuoso e brincalhão, mas pouco dedicado ao trabalho e costumava beber muito com seus amigos à noite. Sua família incluía 2 irmãs adultas e 5 primos. Suas irmãs, filhas do primeiro casamento de sua mãe, tratavam ela como a caçula da casa, treinando-a para ter filhos no futuro. Foi com sua avó materna que, na infância, Natasha se sentiu mais confortável e segura. Seus pais se separaram quando Natasha tinha apenas 5 anos e se divorciaram após seu desaparecimento. A garota passava tempo com os dois e quando foi sequestrada, tinha acabado de voltar de uma viagem de alguns dias para a Hungria com seu pai. Na manhã de 2 de março de 1998, Natasha saiu de casa para ir à escola, onde cursava a 4ª série, mas não chegou à escola nem voltou para casa. Irritada e frustrada após uma discussão com a mãe, ela havia saído de casa sem beijá-la como sempre fazia, com sua mochila e seu casaco vermelho. Ela caminhou por uma das vielas cercadas por casas com jardins que ligavam o conjunto habitacional à rua Melangasse, no caminho para a escola. Enquanto caminhava, notou à sua frente uma caminhonete branca estacionada e um homem moreno de olhos azuis do lado de fora que olhava em volta sem interesse. Preocupada, ela hesitou entre atravessar a rua ou continuar seu caminho. Ela decidiu continuar e, ao passar por ele, foi rapidamente agarrada e jogada dentro do caminhão que estava com a porta aberta. Nos primeiros dias, as buscas foram realizadas com cães e helicópteros, e cartazes foram colocados em todas as escolas em Viena e nas regiões próximas. Uma testemunha de 12 anos afirmou ter visto a menina ser agarrada por 2 homens e jogada dentro de uma van branca. Quando esta pista foi finalmente investigada, uma grande busca policial ocorreu nas semanas seguintes, com 776 vans sendo revistadas em toda a área metropolitana de Viena e cidades vizinhas. Entre as vans revistadas estava a do sequestrador.
Durante os primeiros 6 meses de cativeiro, ela não tinha permissão para sair da cela a qualquer momento, não podia tomar banho a não ser na pequena pia da cela, não podia olhar nem falar com Wolfgang sem permissão, e durante vários anos não podia deixar o pequeno espaço à noite. No primeiro ano, ela era obrigada a chamar seu captor de mestre, algo que ela sempre se recusou a fazer, demonstrando rebeldia, o que lhe custaria espancamentos. Com 1 ano e meio de cativeiro, ele decidiu que Natasha não poderia mais usar seu nome e agora pertencia a ele. Assim, ela foi forçada a escolher outro nome e passou a ser chamada de Bibiane, sua identidade pelos próximos 7 anos. Em dezembro de 1999, com 21 meses de cativeiro, ela conseguiu respirar ar puro pela primeira vez, quando Wolfgang permitiu que ela passasse alguns minutos no jardim da casa com ele à noite. Pouco tempo depois, ele contou a ela seu nome verdadeiro, e com isso Natasha teve certeza de que seu sequestrador nunca a deixaria sair dali com vida. Submetida a anos de abuso físico e mental após entrar na puberdade, Natasha frequentemente dormia algemada a Wolfgang em sua cama após completar 14 anos. Ela foi obrigada a raspar a cabeça para que os cabelos não ficassem pela casa, passou por períodos de fome, foi espancada mais de 200 vezes por semana até ouvir a própria coluna estalar, foi obrigada a lavar, cozinhar, arrumar e limpar a casa quase nua, geralmente só de calcinha e boné. Quando seu sequestrador decidiu reformar a casa, que durou anos, Natasha era sua única trabalhadora. Ela tentou suicídio 3 vezes, estrangulando-se com roupas aos 14 e tentando cortar os pulsos aos 15. Em 2004 tentou queimar papéis em uma chapa elétrica para esquentar comida em sua cela, tentando morrer envenenado por fumaça, ao ouvir seu nome em um programa de rádio debatendo um novo livro sobre pessoas que desapareceram sem deixar rastros. Após alguns anos de cativeiro, Wolfgang a levou para o mundo exterior. O estado psicológico de Natasha, seu domínio mental sobre ela e sua constante presença física sempre a centímetros de distância, impediam qualquer possibilidade de fuga. Em certo momento, estiveram em uma loja de materiais de construção e durante uma viagem de carro para Viena foram parados em uma blitz policial à beira da estrada. O policial até pediu os documentos de Wolfgang e do carro e olhou para Natasha no banco do passageiro. Apavorada com as ameaças de morte a ela e a quem fosse até o carro em caso de alguma reação, ela permaneceu paralisada e o veículo foi liberado. Foi a primeira vez em 7 anos que ela esteve ao ar livre. O tempo todo, ela esteve com o sequestrador perto dela, lembrando-a de que ele a mataria e a qualquer um se ela chamasse a atenção. Mas afinal, quem era o sequestrador? Wolfgang Picclopil era um técnico de telecomunicações austríaco e foi o responsável pelo sequestro e cativeiro de Natasha. Filho único de Karl Waltraud Picclopil, seu pai era vendedor de uma empresa de bebidas e sua mãe, que o mimava desde criança, era vendedora de sapatos. Por um tempo, em sua profissão, Wolfgang trabalhou na Siemens. Após deixar o emprego, passou a trabalhar por conta própria, reformando casas e apartamentos. A casa em que viveu e onde aprisionou Natasha, em uma pequena cidade nos arredores de Viena, pertencia anteriormente a seu avô, Oskar Picclopil, que a comprou após a Segunda Guerra Mundial. Durante o período da Guerra Fria, Oskar e seu filho Karl construíram nela um abrigo antibomba, que se tornaria a origem da masmorra de Natasha. Wolfgang veio morar na casa em 1984, após a morte da avó. Maníaco por limpeza e organização, ele tinha Mein Kampf, de Adolf Hitler, como um de seus livros favoritos na estante. Ele sempre contava a Natasha sobre Hitler dizendo que ele estava certo em mandar os judeus para a câmara de gás. Seu ídolo político era Georg Haider, o líder do Partido da Liberdade da Áustria, de extrema-direita. Em 11 de setembro de 2001, ele ficou satisfeito com o ataque terrorista ao World Trade Center, chamando de ataque à conspiração de dominação mundial judaica. Em 23 de agosto de 2006, Natasha estava no jardim lavando e aspirando a BMW de Wolfgang, sempre observada de perto, quando, às 12h53, ele recebeu uma ligação em seu celular. Devido ao barulho do aspirador, ele foi para outra área da casa para atender.
Deixando o aspirador ligado, ela correu para fora do jardim sem ser vista por ele, que, segundo o que o interlocutor informou posteriormente aos investigadores, manteve a conversa sem parecer distraído ou perturbado. O portão do jardim estava, pela primeira vez, meio aberto. Natasha passou por ele despercebida e correu cerca de 200 metros entre os jardins das casas vizinhas e pela rua, tentando encontrar alguém. Na rua ao lado, ela viu 3 pessoas se aproximando e pediu ajuda, um celular para chamar a polícia. Os homens evitaram ela, dizendo que não tinham um celular. Ela então pulou a cerca de um dos jardins das casas ao seu redor, mas não encontrou ninguém. Continuou a correr por entre cercas e canteiros de flores até avistar uma senhora pela janela aberta de uma das casas na rua e pediu ajuda gritando "Eu sou Natasha Campus" e dizendo que havia sido sequestrada. Disseram a ela para ficar na cerca viva e não pisar na grama, enquanto a dona da casa, Inge, de 71 anos, chamava a polícia. 2 jovens policiais atenderam ao chamado e, para surpresa de Natasha, disseram a ela para ficar com as mãos no ar. Perguntas rápidas foram feitas e ela foi levada para a delegacia de polícia de Deutwagram. Na delegacia de polícia, ela foi identificada pela cicatriz que tinha, pelo passaporte encontrado após a busca na casa de Wolfgang e por meio de testes de DNA. Pouco depois de sua chegada em Deutwagram e da primeira notícia veiculada em canais de televisão e rádio especiais, a imprensa cercou completamente o local. Seus pais, alertados previamente, a encontraram em Viena em estado de choque e euforia. No entanto, não foi permitido que ela voltasse para casa, permanecendo à disposição da polícia e sob os cuidados de seus psicólogos, sendo transferida da delegacia para um hotel em Burgenland, em um andar vigiado por homens armados e totalmente isolado pela polícia, que até então não tinha notícias de Wolfgang Picklopil e temia que ele fosse atrás dela. Com a fuga de Natasha, Wolfgang fugiu de casa e vagou por Viena o dia todo. Ele encontrou o amigo e ex-sócio Ernst Zapel em um shopping center, onde confessou os motivos de suas ações e teve sua imagem captada por câmeras de segurança do estabelecimento quando estava em um balcão de informações. No final do dia, sabendo que toda a polícia do país o perseguia, tirou sua própria vida se jogando em frente de um trem em movimento perto da estação Wien-Praterster, na zona norte da cidade. Ele disse a Natasha que eles nunca o pegariam vivo. A história de Natasha chocou o mundo e a transformou em uma celebridade nacional e internacional, resultando em obras inspiradas em sua história. Já em novembro de 2006, 3 meses após sua libertação, os britânicos Alan Hall e Michael Leydivh publicaram Girl in the Cellar, The Natasha Campus Story, escrito em inglês, e considerado pelo advogado de Natasha como prematuro e especulativo. Em setembro de 2010, Campus lançou seu próprio livro, 3.096 dias, no qual ele conta sua história em detalhes com suas próprias palavras. Também em 2010, o canal britânico Channel 5 exibiu um documentário de 1 hora, que reconstruiu todo o caso e incluiu uma extensa entrevista com Natasha. Seus pais escreveram livros sobre o sequestro. Anos Desesperados, Minha Vida Sem Natasha, de Brigitta Cirne Campus, foi lançado em 2007 com o testemunho da mãe de Natasha sobre os anos que passou longe de sua filha. Em 2013, seu pai, juntamente com o britânico Alan Hall, escreveu o best-seller Missing, baseado em 57.000 arquivos policiais sobre o caso. Em 2016, para lembrar os 10 anos de sua fuga, Natasha lançou outro livro. Ela disse que a maioria das pessoas a deixou em paz. No livro, ela escreveu que a sociedade precisa de supostos monstros, como Wolfgang Picklopil, para dar um rosto ao mal que existe neles. A então dona de casa que vivia em Strashow, nos arredores de Viena, também contou que gostaria de ser psicóloga, pois ainda estava se integrando ao século XXI. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal para acompanhar os próximos e comente o que achou.